Lugar de mulher é na ciência, sim. Meu nome é Marina Mels e mais do que nunca eu acredito na ciência e nas mulheres que estão lá para sairmos desse lugar muito bizarro que a gente se enfiou. Meu nome é Larissa Guerra e eu acho que mais do que nunca as mulheres precisam aparecer, precisam divulgar os seus trabalhos e a gente tem mais do que a obrigação de ajudar essas mulheres também a divulgarem e mostrarem quem elas são na ciência. Pois hoje, então, a gente vai apresentar 3 mulheres cientistas para vocês e falar um pouco sobre a participação das mulheres na produção científica brasileira, sobre esse universo acadêmico que, infelizmente, ainda espelha o machismo e todo o conservadorismo que a gente vê na nossa sociedade. Então, bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Nunca antes na história desse país, desse planetinha redondo e azul, a gente precisou tanto e a gente confiou tanto na ciência. A pesquisa científica, essa balbúrdia maravilhosa, é a única que pode tirar a gente desse caos, tanto em relação ao coronavírus, quanto em relação a tantas outras questões. Porque ciência social, no fim das contas, também é ciência, né? Então, essa questão que a gente sempre defende aqui, junto com o jornalismo e junto com a arte. Você tá na vibe do Átila, né? Nossa, super. Inclusive, assinei o canal dele esses dias. De tanto que eu estou apoiando, assim, eu pensei, gente, eu preciso, é R$2,99 custa pra assinar o canal dele. Aí eu pensei, gente, esse menino é tão bom e o serviço que ele tá fazendo é tão relevante, tão importante que, meu Deus, R$2,99 eu vou pagar, assim, sem problema nenhum. E tô muito nessa fase e fico ouvindo podcasts de ciência, acompanhando coisas, porque inclusive a Piauí também lançou um podcast de ciência sensacional, né, a Terra é Redonda, e tô adorando, assim, esse momento de divulgação científica, porque era inclusive uma crítica, né, que muitos cientistas faziam, e que a academia também faz, de que se produz muito conhecimento, mas talvez quem esteja produzindo não saiba direito passar para a sociedade, então acho que aí existe uma pontinha também de responsabilidade no fato de a gente estar vivendo esse obscurantismo imenso e ridículo em pleno século XXI, né? Mas acho que tem vários aspectos, né, Marina, que a pandemia grita, assim, de que é muito curioso, né, que a gente esteja num momento de pandemia e a esperança seja numa vacina, né? Quando rola altos movimentos anti-vacina no mundo. Então, acho que é meio que um tapa na cara, assim, do quanto a gente precisa do conhecimento científico, dessa construção, né, ser humano. E eu acho isso lindo, assim, lindo, maravilhoso. Uma coisa que eu tenho me perguntado muito, e também tô na vibe do Átila, e na live da semana passada dele, o Karnal comentou, né, sobre a dificuldade da divulgação científica. E uma coisa que eu tenho me perguntado muito é como a gente deixou, e a gente me inclui, né, a gente deixou tanta coisa incrível, cientificamente falando, que o Brasil faz, tanto olhar para a importância da academia, para a importância da pesquisa, para um momento como esse, sabe? A gente tem tantas coisas no país que a gente presta tanta atenção. Por que a gente não prestou atenção antes? Por que, sabe, a gente não olhou para a ciência, a gente enquanto sociedade não olhou para a ciência antes, assim. A gente tem experiências com cientistas, com pesquisas, mas de uma maneira muito pontual, assim, né? Você precisa pesquisar alguma coisa, precisa ouvir alguma fonte, precisa entender uma situação, vai acompanhar uma palestra, é muito pontual, assim, acho que é um grande dilema como a gente passou tanto tempo sem olhar para o que estava sendo feito nos laboratórios das universidades, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão da dificuldade de divulgação, né, de a gente ter pouco reconhecimento, assim, fora do universo acadêmico. Acho que também tem muito a ver com o fato de que a universidade no Brasil ainda é para poucos, apesar de, como você mesma citou, nos últimos 20 anos, a gente bem sabe que tem toda uma contribuição do sistema de cotas, dos financiamentos estudantis para terem ampliado o acesso às universidades no Brasil, né? Eu mesma fui uma bolsista na universidade, então
Eu sei que eu ralei muito, sabe, durante a faculdade para pagar, para conseguir desenvolver. Eu fazia aquelas bolsas, eu fiz bolsa de pesquisa por pouco tempo, mas eu também fiz bolsas, aquelas dos artigos 170 que a gente tem aqui em Santa Catarina, né, que troca por serviço voluntário, assim, é uma contrapartida do estudante. Mas ainda acho que existe esse distanciamento, né, entre o que a população vive, entre o dia a dia da população e a universidade. A gente já falou várias vezes aqui no Donas o quanto nós duas tivemos a nossa carreira universitária, a gente vive se referindo a isso, e também a quantas pessoas das nossas famílias tiveram oportunidade, né, Marina? Tu comentou que teus pais foram para a faculdade, eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar, a minha mãe até tentou, ela ficou brava que eu não comentei isso no episódio, que ela começou a fazer faculdade, mas ela acabou trancando, e eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar, então acho que tem todos esses aspectos sociais, né? Mas enquanto a gente tá gravando, eu acabei de ver um post da revista Piauí já falando de uma pesquisa inédita do Ideia Big Data, mostrando que 76% dos entrevistados declaram que seu interesse em ouvir a opinião, os conselhos e as orientações de especialistas qualificados como cientistas e pesquisadores aumentou durante essa pandemia. Olha, pois bem, não é mesmo? Temos então, uma notícia agora, boa, né? mas uma notícia que deveria ser óbvia, né? É bizarro a gente comemorar isso, não é? Tipo, a que ponto chegamos? E essa pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de maio com pessoas de 18 anos ou mais em todo o país. E para 34% dos entrevistados, o perfil mais adequado de líder para enfrentar a pandemia é de uma pessoa da área da ciência. Olha só, minha gente. Pois então. Tem uma coisa muito louca que eu tava conversando essa semana com uma amiga minha, a Diane, que também ouve aqui o podcast. E ela me contou uma reflexão que eles tiveram lá na casa deles que eu achei muito interessante. Que a gente tava falando sobre a saída, né, da quarentena e do isolamento social. Como é que vai ser, o que vai acontecer. Pra ficar em casa, a gente também vai ter que confiar na ciência para sair. E é só a ciência que vai nos dar essa resposta. É só a ciência que vai nos dar essa tranquilidade, sabe? De olhar e entender que, não, agora beleza, é o momento da gente então sair de casa. Através de vacina, através de método de contenção, sei lá. Mas só quem vai nos dar essa resposta é a ciência. Então a gente tá em casa e a gente tá isolado por uma pesquisa científica, por uma necessidade apontada pela ciência, e também a gente vai sair por ela. Então, como é importante, né? E como a gente precisa, deve valorizar cada vez mais, e que bom que essa pesquisa mostra isso, né? Verdade, nossa. E acho muito interessante também, quando a gente pensa nesse universo científico, que a gente é pouco estimulado, né, Marina, desde criança, assim. Quantas crianças são estimuladas a pensar em ser um cientista? E eu acho que esse estímulo ainda é muito mais comum entre os meninos, né, porque brincadeira de menino sempre envolvia até então exploração, brincar, descobrir coisas, aventuras, enquanto para as meninas, tradicionalmente, nós brincamos com bonecas, brincamos de casinha, então a gente não era muito estimulada, né? Eu costumo lembrar, assim, que meu avô era um cara que gostava muito de ciência, então ele comprava aqueles atlas de jornal, sabe, que vinha encartado 2 vezes por semana no Diário Catarinense, o Atlas do Universo. E foi assim que eu fui me interessando por ciência. Mas o problema é que eu nunca fui uma pessoa muito boa com números. Então acho que o meu interesse científico ficou muito mais na observação do que no fato em si de ir lá estudar e fazer alguma coisa mais dessa área de exatas, né? Que a gente também hoje está falando mais especificamente dessa área, né, Marina? É muito louco. Eu lembro de trabalhos muito interessantes, assim, de coisas que eu gostava muito. Eu gostava das áreas das ciências biológicas, sempre foram a área que eu mais gostei. E isso se perdeu, assim. Eu não sei direito o que aconteceu, mas isso se perdeu. Acho que um pouco, como a gente já falou muito aqui sobre representatividade, um pouco é sobre a falta de exemplo, né? Acho que na infância e na adolescência a gente olha muito pro que tem em volta, né? E pro que tem na TV e pro que aparece nas revistas. Então, a gente via os professores cientistas malucos dos programas de TV sempre eram homens, né? Não tinha uma cientista mulher na TV fazendo experiências e fumacinhas e coisas explodindo, né? Então, acho que tem uma questão de falta de referência também que nos trouxe até aqui, né? E quando a gente fala em referência, eu sou obrigada a chamar a nossa primeira convidada, porque assim,
se tem uma coisa que doutora Márcia Barbosa é uma referência. A Márcia já participou com a gente aqui do Donas no episódio 28, sobre pequenas alegrias da vida profissional. Nós já ficamos absolutamente encantadas com ela. E agora, nas últimas semanas, ela ganhou mais notoriedade ainda, por conta da pauta da ciência ter ganhado mais notoriedade, né? Ela, segundo a Forbes, é uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Ela está numa lista da ONU com as 7 principais cientistas que moldam o mundo. Ela é diretora da Academia Brasileira de Ciências e ela pesquisa as anomalias da água. A professora Márcia foi uma das mulheres que, nos últimos tempos, mais me fez entender que, além das cientistas serem pessoas extremamente inteligentes, elas também estão muito longe do estereótipo que a gente imaginava para elas, assim. Então, professora Márcia, conta um pouco pra gente da importância da diversidade e do seu trabalho em relação a isso. Ciência vem sendo feita desde os primórdios da humanidade, quando as pessoas começaram a se perguntar como funcionavam as coisas e produzir tecnologias a partir desse conhecimento e dessas perguntas de como funcionavam as coisas. Nos primórdios da ciência, havia muito pouca preocupação em ter alguma responsabilidade de divulgar esse conhecimento. Rapidamente, no entanto, os poderosos perceberam o poder que a ciência tinha. Não só o poder porque poderia prever coisas, mas também o poder de ter tecnologias novas que pudessem transformar o trabalho mais eficiente. Só para contar uma historinha, Tales de Mileto, fazendo observações das estrelas, não é astrologia não, ele fazia astronomia. Ele conseguiu correlacionar o crescimento das oliveiras com as estações do ano e com mudanças sazonais através dos anos. E até tentou contar para as autoridades locais disso, não prestaram muita atenção nele. O que ele fez? Ele comprou todas as prensas de oliva no ano que ele sabia que ia dar muita oliveira e enriqueceu, se tornando o único fornecedor de azeite de oliva. Então, isso aconteceu na antiguidade. Ou seja, rapidamente as pessoas perceberam o poder que a ciência tinha. Então, ao longo da história, os primeiros cientistas ou eram pessoas ricas ou eram pessoas que eram patrocinadas pelos poderosos, sejam eles poderosos religiosos ou poderosos de governo. Quem não era isso era considerado, lá sei eu, bruxo, que fazia uma ciência que não era controlada por quem tem poder. Com o passar do tempo, esse poder migrou do poder dos reis e dos sacerdotes para o poder do capitalismo. A ciência passou a andar muito correlacionada, muito sendo olhada por quem ganha dinheiro também. Com isso, ela sempre esteve meio distante da opinião pública. Até que aconteceu uma coisa chamada democracia, que fez com que o cidadão comum votasse e decidisse quem seriam os governantes. Com isso, foi se percebendo que, por exemplo, do Congresso americano haviam pessoas eleitas pela população e que achavam que não existiam dinossauros, que tinham um conhecimento incorreto da ciência e que essas eram as pessoas que decidiam sobre o financiamento público. Coisa muito séria. Com isso, os cientistas começaram a perceber a importância de conversar com o povo. Isso é bem recente. É tão recente quanto a nossa democracia. Mais recentemente ainda, graças às mídias sociais, começou um movimento articulado de pessoas que são contra a ciência, que acham que vacina não funciona, não tem aquecimento global, por diversas razões, algumas religiosas, algumas por poder econômico, pessoas que lutavam usando todas as ferramentas da mídia contra a ciência. E a ciência passou a não só ter que fazer divulgação para garantir seu financiamento, mas fazer divulgação para impedir a mentira se alastrar. E nesse terremoto de tentar fazer divulgação surge uma pandemia. E essa pandemia, ela traz a ciência para o cenário principal das discussões. E aí duas coisas acontecem. Primeiro, a população passa a buscar muito mais informação científica para a sua própria sobrevivência e para poder dar suporte ou não para políticos tomarem decisões. E uma segunda coisa é que ciência passou a ser feita ao vivo. Então, pela primeira vez, nós estamos vendo um Big Brother de ciência. Ou seja, os cientistas aplicando o método científico, que é um debate, é publicar uma coisa e depois publicar outra coisa dizendo que aquela coisa anterior estava incorreta, até se atingir o consenso científico. E é esse palco que a gente está vivendo agora. Como surge o consenso a partir do debate das pessoas. E como esse consenso
se constrói a partir de compreender qual é a verdade científica. E que esse consenso não é um conceito de carteiraço, não. Não adianta o prêmio Nobel sair dizendo, se ele não tem evidência, ninguém dá bola. Então, é essa construção do consenso que está sendo apresentada para a população. Às vezes, as pessoas podem achar que isso é negativo, porque vê todo o debate, a contradição dentro da ciência. Mas, na verdade, é muito positivo, que mostra que ciência, acima de tudo, é basear nas evidências com mais teste, nas evidências que foram comprovadas, repetidas, e não na fé sobre as coisas. Então, nesse momento, o mundo está aprendendo o método científico, que esperemos seja aplicado, não só para a ciência, mas para outras coisas de suas vidas. Diversidade. Eis uma palavra incomodativa. Incomodativa porque a gente vive numa estrutura patriarcal que acha que quem manda tem que ser homem branco, para ser bem famosão tem que ser do hemisfério norte, de preferência com mais de 1,80 m. Pois é, essa falta de diversidade leva a grandes problemas. E quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso é uma empresa de consultoria americana chamada McKinsey. Desde 2015, eles realizam estudos com empresas e mostram que empresas com mais diversidade ganham mais dinheiro, sim. E essa diversidade não é uma diversidade lá no chão de fábrica, não. É uma diversidade nos postos de liderança. Mas por que a diversidade é importante? Uma das razões de diversidade ser tão importante é que foi mostrado que pessoas de classes subrepresentadas normalmente trazem inovações mais disruptivas. Uau! Queremos tanta inovação, né? Pois é, porque essas pessoas conseguem fazer ligações entre campos que para a classe dominante são campos muito distantes. Infelizmente, normalmente essa capacidade de trazer inovação, ela só ajuda a empresa, porque a própria empresa não promove essas pessoas que promovem inovação. Então, inovação, diversidade, mais eficiência no sistema andam juntos. Algumas das medidas realizadas em psicologia mostram que quando tu tens um ambiente com mais diversidade, para começar, todo mundo se puxa mais, até aquela pessoa que não tem diversidade. Em segundo momento, se essas pessoas trabalham cooperativamente, olha a palavrinha mágica aí, se as pessoas trabalham cooperativamente, desenvolve-se uma coisa chamada inteligência coletiva, que é mais do que um manda e outro obedece. Mas todos chegam a uma conclusão que foi construída a partir do conhecimento de cada um. E aí vem a inovação, porque a inovação é ligar conhecimentos que normalmente estão muito distantes. E, finalmente, para atingir essa diversidade, a gente precisa ter o conceito de diversidade implantado de A a Z nas estruturas. Não adianta não ter diversidade só na contratação. Se o chefe, o subchefe não compreendem que a diversidade é um instrumento. E ter diversidade passa por ter relações de trabalho que não envolvam assédio moral e sexual. Que não envolvam tu ter preconceitos preconcebidos sobre o que é o comportamento de um líder e de uma pessoa que tenha que subir. Complicadinho, né? Pois é. Nossas instituições, aí eu falo de empresas, universidades, instituições de governo, elas precisam passar por um treinamento para aprender a não ter mais vieses de gênero, de raça, de classe social. Ter diversidade permite eu ser mais eficiente. E que maneira melhor para a gente vencer uma crise econômica que a gente está enfrentando agora e vamos enfrentar ainda mais pesadamente depois da pandemia, do que garantir diversidade, inovação e um sistema economicamente mais eficiente. O que será que vem depois da pandemia? Pois é, isso depende de cada um de nós e de nós coletivamente. Nesse momento que a gente está, quem pode, né? Em casa, refletindo. Quem sabe a gente reflete na construção de um mundo melhor, um novo normal. No antigo normal, homens e mulheres recebiam salários diferentes pelo mesmo trabalho. Homens e mulheres faziam tarefas domésticas distintas, apesar dos dois trabalharem. Tínhamos uma distinção racial violenta nesse antigo normal. Então eu
gostaria de sugerir que na construção do novo normal, a gente implementasse algumas mudancinhas. Deixa eu chamar essas mudancinhas de 4 E's. Primeiro E é evidência. Quando a gente for tomar uma decisão, escolher alguém para alguma coisa, tomar uma medida, quem sabe a gente use evidências como instrumento para tomar essa decisão. Não eu acho, eu quero, eu sinto, eu gostaria, na minha experiência, mas evidências para tomar qualquer decisão. Vocês vão notar que a decisão muda bastante se usar evidências. A segunda palavra vai ser eficiência. E como eu disse, para o sistema ser eficiente, ele precisa ter diversidade. Por quê? Porque mais diversidade é mais dinheiro, é mais ideias, é mais inovação, é mais criatividade. Então vamos trabalhar para o sistema ser eficiente, trazendo mais equidade. E o meu terceiro E é equidade. Equidade não é igualdade. Igualdade seria, por exemplo, se eu pegasse um bebezinho e colocasse para jogar futebol com um adulto. Os dois têm a bola, os dois podem jogar, mas não é equidade. Equidade é dar a mesma chance para quem teve a mesma oportunidade na vida. É colocar efeitos compensatórios ao longo da caminhada de quem não teve a mesma oportunidade. Equidade. Então, nós já temos evidências, eficiência, equidade. O que mais que a gente precisa? Precisamos de empatia. Porque empatia vai ser o instrumento que vai costurar uma sociedade que vai se dar conta que uma pessoa que tem uma carga de família e filhos não pode trabalhar o mesmo conjunto de horas que uma pessoa que não tem essa carga. Que aquele que cuida dos velhos não pode dar a mesma carga do que aquele que não tem essa responsabilidade. Empatia vai nos permitir criar instrumentos como uma renda básica universal para permitir que cada pessoa nesse planeta tenha acesso ao mínimo para viver. Empatia é o que vai permitir que a gente continue considerando água como algo de acesso universal. Educação, saúde como acesso universal. Para construir isso, para construir essa doação de alguns que podem mais, fazerem mais do que alguns que podem menos, precisa de empatia. Vamos desenhar o novo normal, baseado em evidência, eficiência, equidade e empatia. Juntos e juntas, podemos. Ai, meu Deus, essa mulher. Conheci a professora Márcia no TEDx Blumenau, ela foi uma das speakers lá, foi lá que ela conversou com a gente, né? E a gente teve alguns momentos para conversar com ela nos bastidores, assim. Uma coisa muito interessante e muito simbólica sobre ela e da luta dela em relação à representatividade na ciência é que ela tem um símbolo que ela usa em todas as suas palestras, em todas as suas aparições públicas, que é a mini saia. Ela sempre tá de mini saia e para ela a mini saia é um símbolo de que ser mulher e ser cientista fazem muito sentido. Ela tem uma vivência incrível, ela já palestrou em, enfim, todos os lugares mais incríveis de ciência. E o que eu acho mais incrível dela, em todas as trocas que a gente teve, é que ela é extremamente contra estereótipos. Ela contradiz tudo o que a gente imagina de uma mulher na ciência. A gente imagina que uma mulher na ciência vai ser nerd, tímida. A gente tem essa visão muito errada, assim. E ela é extremamente extrovertida, extremamente divertida. Ela fala de sexo muito, ela fala de comidas gostosas, ela conta das experiências dela ao tentar levar os alunos das áreas de exatas para esse viés um pouco mais humano. Então, a professora Márcia é sensacional, assim, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, e o papel dela como símbolo das mulheres na ciência e da importância da equidade é uma coisa de se aplaudir de pé, com certeza. Não, e precisamos falar, inclusive, que se você ainda não escutou o episódio que gravamos no TEDx Blumenau com a Márcia, né, está repetindo a sua presença aqui no podcast, é o episódio das pequenas alegrias da vida adulta, né, Marina? Eu acho que é super recomendado você ouvir e conhecer essa vertente divertidíssima e bem-humorada de uma cientista. Fora que eu acho
foda pra caralho, assim, vou falar com palavrão e tudo, o fato de que a Márcia foi escolhida pela ONU Mulheres como uma das 7 cientistas que moldaram o mundo, né, graças às pesquisas dela em estruturas complexas da molécula da água. E eu acho mais legal ainda esse trabalho que ela tem de dar visibilidade para as mulheres, de discutir abertamente. A Minisai eu acho animal também. Então acho que com certeza é uma mulher assim que a gente, daquelas mulheres que a gente diria antigamente que ela está à frente do seu tempo, mas não, a Márcia é uma mulher de 2020 com uma cabeça extremamente moderna e olhando para o futuro e olhando também para outras mulheres nesse ambiente científico. Exatamente, foi para a professora Márcia que a gente foi pedir um apoio para ouvir outras mulheres cientistas, para entender quais eram as pesquisas que essas mulheres estavam fazendo e o que elas estavam contribuindo para a humanidade, né? E aí ela nos indicou a Carolina Brito, que é outra pessoa por quem eu fiquei apaixonada. A Caroline é do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela participa de 2 projetos, além das pesquisas dela, né? Ela participa de 2 projetos, que é o Meninas na Ciência e o Lugar de Mulher. E ela também tem um podcast, ela é nossa parceira de podosfera no Fronteiras na Ciência, que tá há um tempão no Spotify, tem um monte de conteúdo legal, eu ouvi alguns episódios e também entrou na minha listinha dos episódios para ouvir toda semana, é realmente muito bom. Então, Caroline, conta pra gente. Desde pequenininho eu gosto muito das áreas de exatas, mas claro, né, exatas quando tu é pequenininho, tem lá, sei lá, 6, 7 anos, exatas significa matemática. E eu gostava muito de matemática, me dava bem nessa matéria, né, sempre tirei boas notas, mas sobretudo eu me sentia muito desafiada. Então, por exemplo, assim, eu gostava muito de resolver historinhas matemáticas. Meu pai me contava aquelas historinhas bem bobinhas, do tipo assim, João foi à feira, comprou 4 bananas, 5 maçãs, dividiu entre os amigos, quantas ficaram para ele. Então, eu tinha esse tipo de desafio por problemas matemáticos. E isso me acompanhou, porque, por exemplo, quando eu cheguei na adolescência e que eu ia prestar vestibular, eu era tão fissurada nessas áreas, assim, de matemática ou física, mas mais matemática mesmo. E logo eu decidi que eu ia fazer astronomia, queria ser astronauta, como grande parte da minha geração, né? E depois eu descobri que astronomia é um ramo da física, então eu fui fazer física. Eu acabei fazendo iniciação científica num laboratório de física experimental. Depois eu comecei a fazer um trabalho com um professor que trabalhava com física teórica e computacional. E ali eu me apaixonei. Naquela época o meu trabalho era com econofísica, né, modelinhos lá de economia. E daí eu resolvi seguir nessa área e fui fazer um mestrado nessa área. Meu mestrado foi feito na URGS, mas eu tive a sorte de ganhar uma bolsa francesa para fazer uma parte do meu mestrado na França, que foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fiz um pós-doutorado também em Paris. E depois eu comecei um segundo pós-doutorado na Holanda. A minha área de pesquisa ampla, digamos assim, é física teórica e computacional no ramo de mecânica e estatística. Eu tenho várias, assim, sub-áreas de pesquisa e eu vou contar para vocês hoje uma que é chamada de propriedades de molhabilidade, que essencialmente a gente pode entender, digamos assim, a base da ideia é o que acontece quando eu pingo uma gota de água numa superfície. Será que a gota vai ficar uma espécie de bolinha, ou seja, que a superfície vai repelir aquela água, portanto é uma superfície hidrofóbica, ou será que a superfície vai absorver a água e seria uma superfície hidrofílica, né? Então, essa é a essência da pergunta, e o que a gente tenta descobrir por trás é assim, que propriedades da superfície faz com que ela goste de água ou que ela não goste de água. E por que isso interessa? Isso interessa pelo seguinte, no momento em que eu consigo compreender as propriedades, coordenar e construir superfícies que sejam, por exemplo, hidrofóbicas, que não gostem de água, e que, por exemplo, sejam oleofílicas, que gostem de óleo, eu posso construir superfícies que sejam uma espécie de peneira que absorve o óleo, mas rejeita a água. Então, nota que eu posso pensar em aplicações que vão, por exemplo, despoluir o rio, né? Eu posso jogar essas peneiras, entre aspas, e tentar separar esse poluente da água. O outro projeto que eu gostaria de comentar é o projeto Meninas na Ciência, que existe desde o final de 2013. Esse projeto eu coordeno junto com a minha colega Daniela Pavani e ele tem como principal objetivo atrair mulheres para seguir carreiras de ciências exatas e tecnológicas. Bom, mas e por que criar e por que gastar energia num projeto desses, né? Por que o Meninas na Ciência existe? Ele existe basicamente por 3 razões. A primeira é que no Brasil existem muito poucas pessoas formadas em ciências exatas e tecnológicas. Então, se eu somo
todo mundo que é formado em todas as engenharias, na computação, física, química e matemática, eu chego somente a 2% da população. Isso é muito pouco. É muito pouco se eu comparo com qualquer país desenvolvido. E, em particular, a gente tem 10 vezes menos pessoas nessas áreas do que, por exemplo, na Coreia do Sul. Isso é um ponto, quer dizer, a gente é muito pouco nessas áreas. Acontece que se eu olho o recorte de gênero, eu me dou conta de algo ainda pior. Eu me dou conta de que apenas 1/3 das pessoas formadas nessas áreas são mulheres. Então, o principal déficit está nelas. E aí, quando eu olho a evolução na carreira, eu me dou conta de alguma coisa ainda pior, que é o que a gente chama de efeito tesoura, que é a questão de que as mulheres perdem espaço na carreira à medida em que a carreira avança. Então, vou dar um exemplo. Na física, as meninas são 1/3 das pessoas que têm bolsa de iniciação científica, ou seja, 1/3 das pessoas na graduação. No entanto, quando eu vou para topo de carreira, que são os membros da Academia Brasileira de Ciências, as mulheres são apenas 4%. Então, essa perda gradativa do percentual de mulheres não acontece só nas exatas, acontece em todas as áreas que a gente tem medidas. Só para ficar num exemplo, existem mais mulheres desembargadoras do que mulheres juízas, tá? Então, esse efeito, que é o efeito tesoura, é um efeito que é tristemente universal. Então, o que o Meninas da Ciência visa? Ele visa atrair mais mulheres para que tenha mais mulheres no começo da carreira, e a gente também estuda maneiras, né, de fazer com que as mulheres não larguem essa carreira. Então, a gente tem que estudar os porquês. Por que acontece isso? Quais são as razões desses efeitos, né? Então, a gente acaba se envolvendo com pesquisa, além de várias ações em escola, várias ações que levam meninas para a universidade. Enfim, é um projeto bastante amplo, né? Quem estiver interessado pode olhar na nossa página, que é Meninas da Ciência da URGS. E que argumentos a gente tem para tentar incentivar as mulheres a seguir áreas de ciências exatas e tecnológicas? O primeiro argumento que eu tenho é um argumento que transcende as áreas de exatas e tecnológicas, que é o fato de que, para mim, aprender ciência, seja ela qual for, aprender o método científico é totalmente libertador. Porque tu começa a entender como é que o conhecimento é construído. E a partir desse momento que tu cria a semente da dúvida. Quer dizer assim, eu não vou mais consumir qualquer coisa. Me dizem alguma coisa, a primeira pergunta que eu me faço é: qual é a fonte dessa informação? A segunda é: qual é a plausibilidade do que tu está me dizendo? Então, assim, tu está sempre te perguntando de onde vem aquela informação, como é que aquilo se conecta com o que eu já conheço, como é que aquilo pode ser verdadeiro ou não, né? Então, assim, criar essa dúvida é muito importante, porque a gente começa a se dar conta de que tem um monte de bobagem por aí e eu não vou propagar fake news. Então, primeiro, conhecer ciência, entender um pouquinho dela é realmente uma coisa muito importante para todo mundo. E é realmente fascinante, né? É uma área, assim, que tu está sempre aprendendo, é sempre um desafio, é sempre um conhecimento novo. Então, assim, é uma área que tem um estímulo intelectual praticamente constante. Claro, né, que no dia a dia tem um monte de chatice que dá errado e tal, mas assim, via de regra é uma área que tá sempre na ponta do conhecimento, né? Assim, pelo menos se tu faz pesquisa, isso é muito fascinante. A segunda questão, que eu acho que é muito relevante também, é que o divulgador científico, ele tem o hábito de pensar, alguns, né, não todos, mas a gente tem o hábito de pensar que por ser uma área linda, basta que a gente conte para as pessoas que ciência é lindo e elas vão se convencer a seguir essa área. Mas eu acho que isso é um pensamento ingênuo, digamos, porque as pessoas também têm que poder se alimentar, têm que comer, querem viver suas vidas de maneira confortável. Então, para esse tipo de pessoas, que somos a maioria, né, todo mundo quer viver bem, o meu argumento é o seguinte: as áreas de exatas hoje são áreas que têm um excelente nível de empregabilidade. E a razão principal é que existem poucas pessoas nessas áreas. Procurem, por exemplo, no site sobre vestibular, carreiras mais bem pagas. Certamente, entre as 3 primeiras está a engenharia, por exemplo, em todos os sites que vocês forem procurar. Então, existe um monte de vagas abertas e existe uma segunda coisa dessas áreas de ciências exatas e tecnológicas, que é o fato de que tu aprende as ferramentas que a gente aprende são bastante universais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na área da física, por exemplo, eu tenho colegas meus que trabalham hoje em bancos, ex-colegas físicos que agora trabalham com bolsa de valores, fazem modelos para aplicar na bolsa. Eu tenho colegas meus que trabalham na Fiocruz como epidemiologistas, todos formados em física. Ou seja, são pessoas que aprenderam a ferramenta, aprenderam a programação, aprenderam a matemática, aprenderam a lidar com números e hoje lidam
com áreas que estão na fronteira do conhecimento. Por exemplo, quando a gente pensa em data science, né, que já é uma realidade e que vai continuar por muitos anos. Uma pessoa que é formada nessas áreas de física ou engenharia, ela tem uma formação muito apropriada para aprender e desenvolver, por exemplo, pesquisa em data science ou mesmo aplicação em empresas disso aí. Então, resumo, são áreas que hoje tem bastante quantidade de emprego, tem muita flexibilidade que a gente consegue aprender o que o mercado precisa e tem uma falta enorme de profissionais nessas áreas. Então, são áreas que são realmente atrativas nesse momento no sentido mercadológico. O que me chama mais atenção no depoimento da Carolina é como ela lembra desse período da infância, né? Da criança que gostava de números, da criança que gostava de fazer exercícios, que levava o caderno de questões para a praia, assim. E como eu já tinha falado no começo do episódio, como isso precisa ser estimulado, né? Que bom que ela tinha uma família que provavelmente achava ok ela fazer isso, né, porque eu muitas vezes fui repreendida na minha família por, porque que tá lendo, vai fazer outra coisa, vai lá fora, sabe, e não sei se todas as famílias seriam super abertas a tipo, a menina da família que gosta de números, né, muito complicado ainda isso, assim, ainda tá muito enraizado essa ideia de que a mulher não tem condições ou que ela não precisa receber esse incentivo, né, para desenvolver essa parte de exatas. E acho que uma coisa muito interessante é que isso comece na infância mesmo, né? A importância da vivência na infância é clara e no que tange ciência, acho que mais ainda, assim, uma das lembranças mais bonitas que eu tenho do meu período escolar, até porque eu me mudei muito, então eu tenho lembranças bem fragmentadas, assim, é de uma feira de ciências, que a gente fez um trabalho e foi um trabalho incrível e a gente foi pra final da feira da ciência, sabe? Tinha aquele ar de competição e era um grupo só de meninas e acho que isso é muito legal também, a gente entender que a partir do momento que a gente estimular as crianças, a gente está pensando no futuro. A gente tem que mudar agora, claro, mas as adolescentes que estão escolhendo suas profissões, que vão entrar na universidade daqui a pouco, precisam ter esse estímulo desde pequenas, né? Então, brincadeiras, para quem lida com criança, quem tem afilhado, tem filho, brincadeiras de cunho científico, experiências, né? Acho que tudo isso é muito válido, assim, para mostrar para as crianças, para as meninas, que elas também têm o mesmo poder de transformação das coisas do que os meninos, né? Aí eu fiquei lembrando que quando eu era criança eu ganhei um microscópio. Aí eu gostava de pegar tipo grama e botar no microscópio, assim, sabe? Era um bem tosquinho, mas era divertido, assim, de brincar. Mas eu queria agora comentar, Marina, sobre alguns dados que eu coletei sobre estudos que o pessoal tem feito sobre a produção científica durante a pandemia, tá? E esses dados são do Parenting in Science, que inclusive é um projeto que a nossa próxima entrevistada faz parte. E durante a pandemia, agora nesse período, mais da metade das mulheres pesquisadoras com filhos deixou de entregar artigos. E mesmo isolados, os cientistas homens com filhos só deixaram aí 38% dos homens deixaram de publicar. No Brasil, né, a gente tem que lembrar que as mulheres gastam quase o dobro do tempo em afazeres domésticos, isso muito mais que os homens, mesmo quando eles ocupam cargos similares. E a licença maternidade pode impactar na publicação de artigos científicos por 3 a 4 anos. Então, acho que se a maternidade já é um tabu e já é um dilema muito complicado para as empresas, para o universo empresarial, capitalista e mundo lidar, acho que para o universo acadêmico esses problemas se repetem numa escala que eu acho que é um pouquinho mais complicada também. E aí, nesse sentido, a Letícia de Oliveira, nossa próxima entrevistada, ela é professora titular da Universidade Federal Fluminense e ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela tem feito nesse sentido de dar mais espaço para as mulheres e para as pessoas também de outras etnias participarem do ambiente acadêmico. Quando eu era adolescente, eu fiz parte de um clube de ciências e isso foi bastante determinante na minha vida, né, na minha decisão de ser cientista. Na verdade, já com essa idade de uns 13, 14 anos, eu já estava decidida a seguir a carreira como cientista. Como eu gostava muito de biologia e química, eu fiz farmácia na graduação e aí fiz iniciação científica, né? E eu acabei indo fazer um mestrado na USP de Ribeirão Preto na área de neurofisiologia, porque eu sempre tive muita atração assim
por saber como o cérebro funciona, né? Isso foi uma coisa que sempre me mobilizou muito. E fiz o doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, aqui na UFRJ, também na área de neurociências. Depois disso, eu ingressei na UF como professora na Universidade Federal Fluminense em 2002 e estou até lá na UF, até hoje. Fiz o meu pós-doutorado na King's College London, na Inglaterra, na área de neuroimagem, machine learning, né, inteligência artificial aplicada à neuroimagem funcional. Então, assim, um breve resumo da minha carreira. Então, uma das linhas do nosso laboratório, né, nós trabalhamos com humanos, eles realizam testes de atenção dentro de uma sala especialmente preparada, onde os estímulos são projetados em uma tela de computador. E em um dos testes, em um dos artigos mais citados pelo nosso grupo, nós mostramos que, primeiro, um estímulo emocional ele interfere no desempenho do indivíduo ao realizar uma tarefa de atenção. Então, ele pode estar muito engajado numa determinada tarefa atencional, mas o estímulo emocional ele tem muita relevância biológica, né, até em termos evolutivos. Então, em geral, os estímulos emocionais interferem nas tarefas atencionais. Entretanto, se essa tarefa atencional for muito demandante, que às vezes se for uma tarefa difícil, que o voluntário está muito engajado em realizá-la, estímulos emocionais podem passar desapercebidos ou não engajar tanto a atenção. Então, esse é um exemplo só, né, dessa discussão que existe na literatura do quanto os estímulos emocionais são processados a despeito de qualquer outra coisa, né, por conta da relevância biológica deles. Esse é um exemplo de um artigo nosso que é muito citado na literatura. Nós temos muitos estudos já publicados, muitos deles na interface básico-clínica, então nós temos uma colaboração grande com uma equipe multidisciplinar, que conta com neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, epidemiologistas, engenheiros, né, estatísticos. E a gente estuda uma patologia muito importante que é o transtorno do estresse pós-traumático, né? Algumas pessoas, quando são expostas a um evento traumático que envolve risco, né, de morte, desenvolvem depois, né, de um tempo esse transtorno ele é caracterizado por uma certa reverberação do trauma, né, entre outras coisas. Então a gente estuda quais são os fatores que deixam a pessoa mais vulnerável a desenvolver ou não esse transtorno, né, porque nem todos que passam por evento traumático desenvolvem o transtorno. Na verdade, é um percentual até pequeno, cerca de 10%. Então, é interessante saber, né, o que faz com que o indivíduo seja protegido ou o que faz com que ele tenha risco. Então, essa também é uma linha que nós trabalhamos no laboratório e nós mostramos que uma resposta de mobilidade durante o trauma, aqueles indivíduos que ficam paralisados durante o evento traumático, né, nós temos como contabilizar isso. Esses indivíduos eles têm um pior prognóstico para desenvolvimento do transtorno, né? Então, eles tendem a ter sintomas mais graves, desenvolver os sintomas e terem sintomas mais graves de estresse pós-traumático, aqueles que paralisam, que têm uma reação inibitória paralisante durante o evento traumático. Temos uma linha também grande em colaboração com o UCL. Eu tenho também um contrato honorário, né? Eu sou uma pesquisadora associada lá do UCL em Londres, que é uma linha onde a gente aplica machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial, em dados de neuroimagem funcional. Então, para dar alguns exemplos, né, dos trabalhos que a gente já publicou, que também são muito citados, nós estudamos em um grupo de adolescentes cujos pais tinham transtorno bipolar. Então, nós comparamos, né, nós fizemos um desenho experimental onde o algoritmo de machine learning ele conseguia predizer, com uma certa acurácia de 75%, quais eram os adolescentes cujos pais tinham problema, né, tinham transtorno bipolar, e quais eram os adolescentes que os pais não tinham nenhum transtorno mental. Então, baseado apenas na herança genética, digamos assim, né, o algoritmo foi capaz, apenas com o dado do cérebro desses indivíduos, de predizer ou de saber quais deles eram filhos de pais com transtorno. O que nos representa que é como se existisse um biomarcador cerebral, né, de risco no cérebro desses adolescentes, e a atividade cerebral desses adolescentes foi capturada pelo algoritmo, né? Os adolescentes eles tiveram sua atividade cerebral monitorada enquanto eles viam faces emocionais, e o padrão de resposta desses adolescentes era diferente, né, daqueles que eram filhos de pais com transtorno bipolar, eram diferentes daqueles cujos pais não tinham nenhuma patologia mental diagnosticada.
Em relação à questão das mulheres na ciência, né? Então, só para localizar, eu faço parte de um grupo chamado Parenting Science, que foi criado no Rio Grande do Sul, né? E hoje ele já é nacional, que discute muito essa questão das mulheres na ciência, especialmente da maternidade. Eu sou mãe também de uma menina que agora está com 15 anos, a Sofia, e faço parte, eu coordeno um grupo de trabalho aqui na Universidade Federal Fluminense, que é um grupo de trabalho Mulheres na Ciência. E também faço parte de um grupo na CAPES de equidade de gênero. Então eu estou bem ligada assim, a essas questões de gênero, né? E de diversidade de modo geral, questão racial também, dentro da ciência. Existe basicamente 2 problemas sérios em relação às mulheres e à ciência, né? Primeiro, que a gente tem uma baixa representação nas áreas exatas, computação, engenharia, ainda um percentual muito pequeno de mulheres nessas áreas, e há um percentual muito pequeno de mulheres nas posições de destaque e liderança. Então, se formos olhar a gente nunca teve uma mulher como ministra da Educação ou da Ciência e Tecnologia. Quanto mais alto o cargo, menor o percentual de mulheres. Não temos mulheres, praticamente não temos mulheres reitoras nas universidades, né, nas pró-reitorias, né, nos conselhos diretivos de CAPES, CNPq, conselhos deliberativos. Então, é um problema bastante grave essa questão da baixa representação nas instâncias de decisão. Então, o que eu diria para quem quer seguir a carreira na ciência e faz parte desses grupos subrepresentados, ou é mulher, negro, indígena, a gente tem que lutar contra essas forças invisíveis que nos seguram, né? E essas forças, elas não têm nada a ver com a nossa competência individual. Elas estão relacionadas a um sistema que nos amarra, mas nós temos que lutar contra esse sistema e isso é possível, né? Então, eu acho que existe uma luta que é individual, mas também existe uma luta que tem que ser contra o próprio sistema, né? O sistema tem que se reinventar e deixar que essas pessoas subrepresentadas cheguem em espaços de poder e decisão dentro da ciência. Não só porque isso é justo, né? Nós mulheres somos metade da população, os negros são metade da população, então isso é justo, mas também porque a diversidade leva a uma melhor ciência. Há vários trabalhos publicados mostrando que quanto mais diversa é a equipe que realiza um trabalho de pesquisa, melhor esse trabalho, né? Então, a diversidade ela é importante, inclusive várias empresas já estão trabalhando com esse conceito, porque inclusive isso aumenta a lucratividade das empresas. Em relação à minha experiência como cientista, né, e essa questão das mulheres, da discriminação, etc., todas nós, eu acho, mulheres, temos exemplos vários, né, durante a nossa carreira que nós chamamos de microagressões, que são lembretes constantes do nosso papel inferior dentro da ciência, né, como mulher. Então, só para dar um exemplo, quando eu defendi a minha tese de doutorado, um dos componentes da banca, que tinha, obviamente, lido a minha tese, e eu tinha citado um pesquisador muito famoso na época, ele tinha muita citação no meu trabalho. E esse membro da banca, esse professor, antes de me dizer qualquer coisa, virou para mim e disse, olha, parabéns, você está citando muito o fulano, deixa eu te dar uma boa notícia, ele agora está separado e ele gosta muito de uma brasileira. Desse jeito que eu tô contando para vocês, né? Então, assim, como ele nem sequer sabia, eu, inclusive na época era casada, né? A única referência, ou a primeira referência que ele conseguiu fazer foi o fato de eu ser uma mulher e que provavelmente eu estaria interessada em casar com o cara né, com o pesquisador que eu estava citando no meu trabalho. Então, são essas pequenas microagressões que vão confirmando a todo momento às mulheres qual é o local delas naquele espaço. Então, isso é bastante importante. Aliado a isso, a falta de representatividade. Se você vai num congresso, as conferências principais quase sempre são ministradas por homens. Então, isso implicitamente passa a ideia para as novas gerações que esse não é um espaço que deve ser ocupado pelas mulheres. Inclusive, eu falo muito nas minhas palestras, que eu dou palestras sobre isso, e isso é conhecido na literatura como efeito tesoura, né? De uma diminuição no percentual de mulheres, né, de ocupação de mulheres, conforme aumenta a carreira ou o grau de importância de algum cargo em determinada instância. Não acontece só na universidade, acontece nas empresas, acontece na política, né, em várias outras situações. Tem várias explicações possíveis para esse fenômeno do efeito tesoura. Um deles é a maternidade, né, e um outro que é o que eu tenho explorado mais é essa questão de um viés implícito. As mulheres têm uma sensação de não pertencimento por conta da criação dos estereótipos, né? E muitas vezes isso acontece de maneira inconsciente. Então elas se afastam, né, e são afastadas desses espaços por ser um espaço de não pertencimento.
Bom, quando a gente conversou com a Letícia, naquela semana tinha acabado de sair uma publicação de uma equipe de cientistas brasileiras na revista Science, falando exatamente sobre o impacto do coronavírus na vida das mães acadêmicas. Então, tudo que a Letícia trouxe pra gente, acho que corrobora com o que a gente tem falado sempre, né? Como é importante que a gente torne os ambientes profissionais, os ambientes de desenvolvimento de conhecimento mais afáveis a mulheres e que elas tenham esse desejo de ser mãe ou essa vontade de ser mãe, acolhidas por esses ambientes, né? De alguma forma, a gente vai ter que fazer com que isso aconteça na ciência e na iniciativa privada e na iniciativa pública, para a gente chegar na equidade, sabe? Que a gente acolha a maternidade e que a gente tenha mulheres mães felizes, realizadas no âmbito pessoal, para também poderem estar realizadas no âmbito profissional. E eu quero falar sobre a Letícia, que eu achei essa pesquisa dela uma coisa tão sensacional, eu fiquei apaixonada. Porque eu acho que é tão fora da nossa realidade um trabalho científico que estude os impactos das emoções nos humanos e esse estresse pós-traumático e todas essas questões relacionadas à neurociência. Quando a gente pensa em ciência, a gente sempre pensa em coisas tão mais práticas, né? A vacina, né? Enfim, coisas muito práticas, assim. E acho que esse campo da neurociência é um campo que eu conhecia muito pouco. Depois de conversar com a Letícia, eu fui pesquisar e fiquei muito apaixonada, assim. É muito louco como a ciência realmente está em tudo. E a partir do momento que a gente olha para isso, a gente entende a importância dela, né? Eu acho muito bonito a gente entender a ciência como essa construção de saberes, né? E eu acho muito legal quando a gente pensa em ciência, assim, como ciência, a gente fala que a gente precisa acreditar na ciência, mas eu acho que eu e a Marina, a gente entende de que a ciência não traz verdades absolutas, né? Ela traz toda uma construção de saberes até que se tenha uma outra teoria que comprove algo diferente, né? A gente vê na física como os estudos dos grandes físicos foram um meio que completando o outro ou refutando o outro até que a gente chegou mais ou menos no saber que a gente tem hoje, que a gente talvez já não lembra muito porque faz tempo que a gente estudou física na escola, né, Marina? Mas eu acho essa ideia de uma construção de saber coletiva, sabe? É o que sempre me emocionou muito, assim, em relação à ciência, das descobertas, das coisas que, se você parar para pensar, esses dias até quando eu estava lendo uma matéria sobre a gripe espanhola na Piauí, falava sobre como era em 1928, que mal se tinha antibiótico ainda, como foi toda a descoberta da primeira vacina, né, que foi a da varíola. Então, eu acho que todo esse acúmulo de saberes, assim, é o que eu acho muito bonito. E eu acho que em ciência, basicamente, tu estuda tudo, né, não existe, assim, claro que existem separações, né, eu acho que aquela ideia de que, ciência e religião, blá, 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 gente, eu acho que são formas diferentes de enxergar o mundo para quem consegue conviver bem com as duas. Beleza, eu acho que religião eu enxergo muito mais como uma linguagem, né? E ciência eu enxergo muito mais como uma construção, assim. Que olhe para essa construção, apoie essa construção, entenda a necessidade de que mais cientistas trabalhem nessa construção de saberes que é tão importante e que, de novo, é a única que vai conseguir tirar a gente desse momento. Enquanto a gente não acreditar na ciência, enquanto a gente desvalorizar ou enquanto a gente invisibilizar o trabalho dos cientistas, a gente não vai conseguir olhar para o futuro de um outro jeito, né? Sim, e não adianta também achar que, não é só apoiar a ciência precisa de financiamento, né? Então a gente tem que cobrar que o governo, que o Estado faça esse financiamento, que as empresas possam financiar também, e muitas empresas financiam, né? É claro, mas eu acho fundamental também a gente lembrar disso. Se a gente precisa da ciência agora e a gente precisa ainda mais dela para sair dessa pandemia, a ciência que eu quero é uma ciência que não vive de sucata, como é a ciência brasileira hoje, que não vive de migalha, que não vive ameaçada de cortes, e principalmente é uma ciência com muito mais mulheres, com muito mais pessoas, com negras, com índios, com pardos, com LGBT, com toda essa diversidade que a gente vive também na nossa sociedade, né? É isso aí, com certeza. E se faltavam bons exemplos para inspirar mulheres aí para esse universo da ciência, tá aqui um episódio cheio delas e cheio de motivos pra gente confiar que a diversidade vai nos levar muito longe na ciência também.
Tá ouvindo a trilha, né, minha filha? Saudade de um botequinho, de uma cervejinha na mesa. A gente também tá. Mas estamos aqui nessa mesa de bar virtual pra trocar ideias e inspirações do que rolou nos últimos dias. Antes disso, quero lembrar que a nossa vaquinha ainda tá no ar. A gente tá arrecadando recursos pro Instituto Bia Varros, que é um instituto aqui da nossa região, aqui de Blumenau, que faz o atendimento a mulheres que sofreram com relacionamentos abusivos. Eles atendem as suas famílias, atendem os seus filhos com alimento, com remédio. É muito importante que a gente consiga apoiá-los, ainda mais nesse momento. Então, se você ainda não doou e puder contribuir, a nossa vaquinha tá lá no nosso Instagram, que é o @donasdapetoda, e você pode contribuir. Sim, e também temos que falar da nossa newsletter, né, Marina, que está me fazendo fundir o cérebro toda semana pensando no que escrever. Acho que várias pessoas, inclusive eu, também se emocionaram com o seu texto da semana passada, né? Acho que a gente tem que mandar um beijo para as meninas, mulheres que mandaram mensagens pra gente. E se você quiser assinar, você pode ir lá no nosso Linktree, no nosso perfil, no @donasdapetoda, no nosso Instagram, e fazer a sua assinatura, que aí essa cartinha vai chegar toda quinta-feira pra você. Isso, lá na newsletter também tem os links do Mesa de Bar, né? Pra quem quiser salvar, já pode assinar também, porque aí guarda no e-mail. Por exemplo, Larissa Guerra, nesse Mesa de Bar, vai indicar o quê? Eu vou indicar 2 episódios do Naruhodô, que é o 183 e o 184, eles são do ano passado, e eles trazem uma discussão que é questionando se é possível juntar exatas, humanas e biológicas numa nova ciência. Eles partem de todo um conceito do Isaac Asimov, que foi um escritor muito prolífico de ficção científica. Para quem não conhece ou talvez não possa estar ligando o nome à figura, ele é o autor do livro Eu, Robô, e tem também vários outros livros que eu acho que o Bruno vai me matar por estar falando besteira aqui. Mas fato é que eles fazem essa discussão, e eu gosto muito do Altair quando ele fala que essa divisão de exatas, biológicas e humanas é muito mais uma questão mercadológica, né, maldito capitalismo, do que uma questão prática, assim, porque a ciência, na verdade, ela tem que estar super ligada, e a gente tem visto, né, agora nesse período de pandemia, como os saberes, eles andam juntos, né, a matemática ajudando na criação de estatística, a biologia para tentar entender, a psicologia para analisar os comportamentos e por aí vai. Eu acho que tá tudo andando junto, e eu acho que mais do que nunca nesse momento de pandemia está comprovado de que os saberes se misturam. Então a minha dica é basicamente essa hoje. E a tua? Arrasou. Então, eu sou apaixonada pela professora Márcia, né? Acho que isso já ficou bem claro aqui. Então, quero começar indicando o talk dela no TEDx Blumenau Women sobre as particularidades da água. É um talk que parece meio cabeçudo científico de longe, mas o jeito dela falar é extremamente apaixonante. Enfim, eu sugiro que você veja, mesmo que não seja muito a sua vibe. Também quero indicar o Fronteiras na Ciência, que é o podcast da Carol, que falou com a gente aqui. Tem vários temas bem legais lá, sobre divulgações científicas, sobre o que é ciência e o que é só um mito. Tem várias discussões a respeito disso, é bem legal, bem interessante mesmo. E para voltar para a professora Márcia, eu e Larissa trocamos essa semana várias impressões sobre a entrevista que ela deu para a Folha de São Paulo, na entrevista de segunda da Folha, da semana passada, em que ela conversou com a repórter Paula Sperbi e falou sobre a necessidade da diversidade. Acho que se você ficou mais curioso e quer mais de professora Márcia e da visão dela sobre o mundo, é bem interessante, vale a pena ir atrás e continuar lendo. E é isso, então chegamos ao fim desse episódio. Quero lembrar a vocês que vocês podem seguir a gente lá no @donasdapetoda, também no @marinamels, no @larissavguerra, e pode mandar também e-mails, caso você seja uma pessoa que manda e-mails, para o donasdapetoda@gmail.com. Um beijo, Marina, até semana que vem. Fiquem em casa, galera, se cuidem, só saiam se for muito necessário. É isso aí, até semana que vem.